Muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia, dependendo da hora que você assistir esse vídeo. É um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez para a gente falar de O Livro dos Espíritos. Vamos falar aqui da segunda parte do capítulo 7, que trata do retorno à vida corpórea. E hoje nós vamos falar da parte das questões que Kardec consolidou tratando do esquecimento do passado, que vai da questão 392 a 399. Antes da gente começar o nosso estudo, gostaria muito de pedir que quem está assistindo nesse momento, não importa a hora, que respire fundo, busque esquecer um pouquinho dos problemas do dia a dia, do cotidiano. Nós possamos elevar o nosso pensamento a Deus para agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui estudando, refletindo, aprendendo um pouco melhor sobre quem somos, como nós funcionamos e também, Senhor, ganhando a consciência de que o nosso destino e para onde estamos indo depende das nossas atitudes do presente. Assim, pedimos aos amigos espirituais que possam envolver a todos que estiverem assistindo esse estudo, para que possam ser inspirados, Senhor, às melhores reflexões. Fica conosco agora e sempre, graças a Deus. Muito bem, então vamos lá? Se você não tiver com os livros espíritos aí, não tem problema, eu vou botar todos os textos aqui. Alguns eu tive que dar uma resumida porque ficaram muito grandes, né? Estou aqui na oportunidade de gravar esse vídeo aqui com o pôr do sol aqui na janela, então fica refletindo aqui, dando um efeito de luz aqui. Então vamos lá, gente. Bom, nessa segunda parte, né, do Livro dos Espíritos, nesse capítulo especificamente que trata do retorno à vida corpórea, Kardec trata de vários assuntos ligados, né, a dúvidas muito comuns que nós temos até hoje, inclusive. E uma delas é assim: por que a gente esquece do passado? Por que a gente não lembra? Não seria mais fácil se eu lembrasse o que eu fiz, o que eu não fiz, onde é que eu errei para eu poder acertar? Então, Kardec fez essas perguntas, parece sim que são perguntas de hoje, de agora, que a gente ouve as pessoas fazendo no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, quando a gente fala de espiritismo, né? Se eu tenho a reencarnação, se a reencarnação existe, por que eu não lembro do que eu fui na vida passada, né? Por que eu não me recordo disso? Então, são perguntas bastante comuns, né? E Kardec fez essas perguntas, né, para os espíritos aí há mais de 150 anos atrás. Então, vamos às nossas reflexões. Bom, primeira pergunta: por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? Isso aí Kardec já foi direto, né? E o os espíritos responderam para Kardec? Aqui eu dei uma resumidinha na resposta, tá? Mas peguei os pontos principais. O homem não pode nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, o homem ficaria ofuscado. Pelo esquecimento do passado, ele é mais senhor de si. Quando a gente vê essa resposta, né, dos espíritos, tem várias camadinhas aqui para a gente explorar. Então, a primeira é o seguinte: Deus assim o quer. Então, o primeiro ponto que a gente precisa refletir é que, assim, Deus ele é perfeito. As leis naturais são perfeitas. Então, se eu acho que tem alguma coisa errada nas leis de Deus, muito provavelmente fui eu que ainda não entendi essas leis. Fui eu que ainda não cresci, ainda não progredi para entender essas leis. Então, tem muita gente que se rebela, né? Ah, absurdo que seja assim, um absurdo que Deus não tenha olhado. Se você acredita em Deus, você acredita que tudo é perfeito e que se tem alguma coisa que a gente acha que está errado, é porque eu ainda não compreendi a lei de Deus. Então, aqui já vem uma lição de muita humildade, que é a gente saber o seguinte: bom, se isso me incomoda e eu não entendi por que é assim, estou falando a respeito das leis naturais, né? É porque eu ainda sou pequeno, porque eu ainda não sei tudo, porque ainda tenho muito que aprender. Então, essa é a primeira lição que a gente tem nessa resposta. A outra, que é meio emblemática, né? Sem o véu que lhe oculta certas coisas, o homem ficaria ofuscado. O que os espíritos quiseram dizer a Kardec, né, com esta resposta? Que é o seguinte: se não fosse nos dado o véu que oculta as lembranças do passado, né? Se nós não tivéssemos o esquecimento das nossas vidas pregressas, a nossa existência do presente ela ficaria ofuscada.
porque talvez eu ficasse remoendo problemas do passado, talvez eu ficasse preso ao que eu fui no passado, talvez eu ficasse lamentando o que eu fui e deixei de ser, ou o que eu perdi, as oportunidades do meu passado, e eu deixaria de viver o meu presente. Então, quando a espiritualidade, ela, é, quando a lei natural, a lei de Deus, né, faz com que a gente esqueça o nosso passado, é porque é praticamente um ato de misericórdia divina para que a gente possa recomeçar, para que a gente possa ter a chance de refazer, né? De escolher novos caminhos. A gente vai entender isso um pouco melhor em outras perguntas que Kardec foi esmiuçando. E aqui no final, os espíritos deram essa frase aqui para Kardec, que é uma frase assim, acho que muito emblemática. Pelo esquecimento do passado, ele é mais senhor de si. Ou seja, quanto mais eu esqueço o passado, mais dono de mim eu sou. Porque imagina o seguinte: nós às vezes é, ficamos presos ao passado dessa própria vida, né? De um problema que a gente teve no ano passado, no ano retrasado, há 10 anos atrás, né? Às vezes a gente fica preso a uma mágoa, um rancor de algo que alguém tenha nos feito há 5, 10 anos atrás, né? Então, imagina uma vida passada, né? Então, quanto mais eu esqueço, inclusive, isso aqui tem uma lição importante para o nosso presente também. Quando eu esqueço de ofensas, né, que foram feitas para mim no passado, eu me torno mais senhor de mim. Eu me torno mais proprietário da minha própria vida. Porque toda vez que eu estou magoado ou chateado com alguém, eu estou delegando para o outro o poder de influenciar os meus sentimentos, as minhas emoções. Então, quanto mais presente eu vivo, né, quanto mais agora eu estou vivendo, mais chance eu tenho de ser senhor de mim mesmo, né? Essa pergunta, essa resposta é maravilhosa. É logo a primeira e ela realmente nos instrui a muitas possibilidades de reflexão, né? E Kardec continua, na 393, ele perguntou o seguinte: como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que não se lembra? Faz todo sentido, né? Imagina, como é que eu posso reparar algo que eu não sei que eu errei, que eu não lembro que eu errei, né? Como é que eu posso aproveitar a experiência das existências que caíram no esquecimento? Se eu esqueci, né, uma experiência do passado, como é que eu aproveito isso para o meu presente, né? E aí Kardec ele discorre ali sobre vários aspectos, né, que eu também dei uma resumida aqui. E por último ele pergunta como conciliar isto com a justiça de Deus, né? Como conciliar o fato de eu ter cometido erros no passado e agora eu não lembrar? Porque assim, o ideal não é que a gente fale assim, olha, você errou aqui, vai lá e conserta, né? O ideal não é que a gente lembre dos erros para que a gente possa melhorar. Se eu não sei onde eu errei, como é que eu melhoro, né? Mas pergunta faz todo sentido. E os espíritos deram uma resposta muito interessante que pega não só pela lógica, mas também um pouco pelo coração. Então eles colocam o seguinte: a cada nova existência, o homem tem mais inteligência e pode distinguir melhor o bem do mal. Então aqui já traz uma reflexão muito importante, que é o seguinte: Deus não está preocupado com o que eu fiz no meu passado, Deus não está preocupado com erros e acertos que eu tive no passado. A grande questão nossa, na verdade, Deus não está preocupado com nada, né? Porque as leis são tão perfeitas, eu é que tenho que estar preocupado com o meu progresso. Deus olha para a gente como um pai muito amoroso, que está ali disponível para os seus filhos, né? Para auxiliar sempre que necessário, lógico, dentro do merecimento de cada um. Então, quando a gente pensa no desenvolvimento da nossa inteligência, da nossa capacidade de distinguir o que é bem e o que é mal, não importa o que eu fiz no passado. A ideia é que quando eu vou progredindo, quando eu vou melhorando, eu consiga discernir melhor o que eu estou fazendo. E o grande objetivo é que eu faça o bem, é que eu me torne uma pessoa melhor, mais caridosa, mais amorosa, mais solidário, né? Então, assim, se eu estiver aprendendo a distinguir o bem do mal e escolhendo mais o caminho do bem, eu estou progredindo sem se importar do que eu fiz no meu passado, né? Então, os espíritos ainda trazem outros conceitos, né, na resposta, uma resposta mais longa, né, com mais informações. Tem um comentário de Kardec também nessa pergunta, né? Essa Isso, na 393. Então, os espíritos eles trazem algumas informações assim bem interessantes para a gente, né? Quando, por exemplo, eles colocam aqui lembrança no retorno, ou seja, quando nós retornamos à pátria espiritual, a gente lembra de tudo que a gente fez, né? Então, assim,
Imagina que você foi para uma festa, essa festa foi toda filmada, e aí quando você chega em casa, você pode ver o vídeo dessa festa. E aí você vê, nossa, eu comi demais, comi de menos, nossa, como eu tava mal vestido, nossa, como eu fui grosseiro com aquela pessoa que eu falei. Imagina, né? Um cameraman ali filmando você 100% do tempo, e depois quando você chega em casa, você pode assistir o vídeo dessa festa, por exemplo, que você participou, né? Então, quando a gente retorna para a pátria espiritual, a gente tem lembrança de tudo que a gente fez nessa vida. E aí, quando a gente tem essa lembrança, a gente tem uma noção mais ou menos boa, dependendo da evolução, do estado evolutivo do espírito, do que eu preciso consertar, do que eu preciso melhorar. E aí a gente faz o quê? Escolhe as provas que nós queremos passar na próxima vida, na próxima encarnação. Vamos dar um exemplo melhor, um exemplo de escola, né? Eu estou ali, estudei aquele ano inteiro. Aí acabou o ano, eu sei lá, tudo que eu não aprendi, as notas baixas que eu tirei. E eu falo assim, olha, então para o ano que vem eu quero aprender isso, isso, isso que eu ainda não aprendi. Aí eu volto para a escola para aprender aquilo que eu não aprendi ainda, né? Ou eu vou reprovar de ano porque eu não aprendi quase nada, ou eu vou passar de ano, mas tendo que correr atrás de algum prejuízo de conhecimentos que eu não aprendi pleno, que eu deixei para trás. Então eu vou escolher as provas que forem melhores para o meu adiantamento, para o meu progresso. E isso a gente não faz sozinho, a gente tem um amparo dos amigos espirituais, do nosso espírito protetor, mentor, né? De espíritos que já ascenderam um grau maior do que o nosso e têm condições de nos auxiliar nessas escolhas, né? E aí, nós solicitamos a ajuda desses espíritos para que eles possam nos auxiliar no nosso dia a dia, na nossa caminhada, a nos intuir que caminhos percorrer, para que a gente não caia no mesmo erro. É, e muitas vezes o nosso corpo dá sinais disso, muitas vezes a nossa consciência dá sinal disso, né? Então, se a gente manter uma vibração mais elevada, a gente vai conseguir ouvir essa intuição dos espíritos, né? A gente vai conseguir ser intuído pelos espíritos mais elevados. E tem a voz da nossa consciência, como os espíritos colocaram, né? A gente vai desenvolvendo, vai adquirindo mais inteligência para saber discernir o bem do mal. Então, a nossa consciência ela vai nos auxiliando, vai nos dando resposta, né, sobre como proceder, porque está gravado no nosso espírito, né? Então, aquilo que a gente progride, aquilo que a gente aprende, a gente não esquece. A gente esquece aquilo que é importante ser esquecido para não atrapalhar o nosso progresso, ou para nos auxiliar, né, no nosso crescimento. Então, não se preocupem em lembrar ou esquecer, porque quando voltar para a vida espiritual, a gente vai lembrar de tudo novamente. E uma coisa interessante que a gente precisa pensar também é porque assim, o tempo que eu estou na Terra, ele é muito menor do que o tempo que eu tenho como espírito, né? Então, se eu estou vivendo aqui na Terra por 70, 80, 90 anos, enquanto espírito, eu ainda tenho séculos, milênios de existência. Então, imagina a quantidade de experiências que eu tenho. Imagina se eu fosse lembrar de milênios, né? De dezenas de reencarnações. Imagina o peso que ia ser isso, né? Mental, a confusão mental que isso ia nos trazer. Então, realmente, o esquecimento ele acaba sendo um benefício, um mérito. Na 394, Kardec pergunta: nos mundos mais adiantados do que a Terra, onde não estão expostos, os espíritos, né, não estão expostos a todas as nossas necessidades físicas e enfermidades, os espíritos ali reencarnados, né, os homens, compreendem que são mais felizes do que nós. E aí tem um comentário, né, que ele coloca, essa pergunta continua, né, e ele coloca, considerando que nesses planetas os espíritos ainda passam por tribulações, né, e não lembram de suas vidas anteriores. Então, o que Kardec quer saber? Ele fala assim, gente, olha, existem mundos mais adiantados que a Terra, ok, lá eles não estão sendo expostos às nossas necessidades físicas, ou seja, não tem fome, não tem sede, né? Será que eles se dão conta, né, da felicidade deles? Será que eles compreendem que eles são mais felizes do que nós? E aí essa pergunta ela é respondida de uma forma assim bastante interessante e peculiar, porque os espíritos falam que há duas possibilidades. E aqui abre uma porta gigantesca, né, para um outro estudo, para a gente pensar e refletir sobre como serão, né, esses planetas mais adiantados. Como é que será a rotina dos espíritos que lá vivem, né? E aí os espíritos colocam que há duas possibilidades. A primeira é esses espíritos se lembrarem, tá, das vidas passadas, mas eles compreendem, podem e sabem apreciar a felicidade.
de que Deus lhes permite fruir, né, usufruir. Então, esses espíritos que lembram do passado, quando eles lembram do passado, é porque eles adquiriram a possibilidade, o mérito, né, de lembrar do seu passado sem que isso influencie no seu presente. Então, eles conseguem usufruir da felicidade do presente, eles conseguem compreender que o passado deles não é um problema, né? Foram aprendizados que eles tiveram. E às vezes a gente fala assim: ah, mas eu não me importaria com o que eu fiz no passado, o passado é passado. Gente, não é bem assim. Às vezes a gente acha que a gente é muito mais desprendido do que nós realmente somos, né? Então a gente precisa refletir com carinho aí do quanto que a gente é apegado a algumas coisas. Tem gente até que fala assim, ah, eu não sou apegado, mas no fundo, se alguém fizer algo de novo com você que já fez no passado, fala, tá vendo, fez de novo, a gente vai se aborrecer, né? Então a gente precisa ter muito autoconhecimento para compreender quem nós realmente somos e do que nós realmente já somos capazes. E a segunda possibilidade que os espíritos trazem, eles colocam o seguinte: espíritos que melhores do que nós ainda passam por grandes desgostos e desgraças, não apreciam a felicidade de que gozam, e por isso não se lembram do seu passado. Então, quanto mais a gente compreender e entender a felicidade como sendo um atributo adquirido pelo nosso progresso, mais a gente vai compreender que se eu ainda não progredi o suficiente, eu ainda não sei o que é felicidade, eu sei o que são momentos de alegria, né? Mas eu não sei o que é felicidade ainda. E por não saber o que é felicidade, pouco importa eu lembrar ou não do meu passado, né? Se eu sei o que é felicidade, eu compreendo o que é felicidade, é porque eu já superei as dificuldades do meu passado. Então, lembrar dessas dificuldades não vai fazer diferença. Agora, se eu ainda não entendi o que é felicidade, se eu ainda não consigo usufruir da felicidade porque eu não a compreendo, porque eu não a entendo, lembrar do passado só vai aumentar ainda mais o peso, né, da minha culpa, da minha dificuldade e talvez até de me julgar infeliz, né? Kardec estava levantando a questão de que assim, mas se eu não sei o quanto eu já fui infeliz, talvez eu não consiga valorizar o momento em que eu sou agora, né? E os espíritos falam que isso que independe, porque se você, de novo, né, se você não sabe o que é felicidade, não sabe aproveitar o agora, lembrar do passado não iria te ajudar de maneira alguma, né? Só iria te dar mais peso. E Kardec comenta: para nos melhorarmos, dá-nos Deus exatamente o que nos é necessário e basta, nem mais nem menos. E o que é esse necessário que nos basta? A voz da consciência e os pendores instintivos. Lembra que, né, que eu comentei lá na outra questão que a gente pede aos espíritos, né, para nos intuírem, né, ao melhor proceder e tudo. Então, assim, para a gente se melhorar, basta o quê? O que é necessário que Deus nos dá? E que, na verdade, quando a gente para pensar, nossa, isso não é necessário no sentido de pouco, é necessário no sentido de, assim, de muita coisa, de muito valor, que a voz da consciência, né? Ou seja, a gente saber, né, lá na consciência, examinar a consciência, como Santo Agostinho nos sugere, né? Antes de dormir ali, para, né, examina o que, que você fez, se você fez certo, errado, se está fazendo boas escolhas, né? Examina a consciência. Então é a voz da nossa consciência nos ajudando, nos intuindo ali a que caminho percorrer. E os pendores instintivos, né? Quando eu vejo que o meu instinto é agredir, tem alguma coisa errada. Eu preciso melhorar. Quando eu vejo que o meu instinto é ajudar, o meu instinto é proteger, o meu instinto é auxiliar, significa que eu estou indo por um caminho bom. Então, se eu reparar os meus instintos mais naturais do meu cotidiano, somados, né, à minha voz da consciência, e ainda acrescentaria aqui a questão da intuição dos espíritos amigos, olha que fórmula perfeita que eu tenho para o meu progresso. Então, a lembrança do meu passado, ela vai perdendo cada vez mais importância de que ela exista ou de que ela venha à tona. Porque o que eu realmente preciso, o que é necessário, o que me basta, eu já tenho. Às vezes a gente não sabe utilizar o que a gente já tem. Então, fique atentos aí para ouvir mais a intuição, a voz da consciência, observar os seus instintos. E aí coloca aqui, né, que Deus ele nos priva do que nos prejudicaria.
Então, se a gente pensar que Deus é um Pai amoroso, soberanamente justo e bom, onipotente, onipresente, onisciente, né? Causa primária de todas as coisas, inteligência suprema. Será que tem uma coisa errada? Né? Não. Eu é que não entendi ainda exatamente. E aí vem a doutrina espírita, né? Vem o Espírito da Verdade, vem os espíritos superiores, que reunidos trouxeram essas revelações para Kardec, para que a gente pudesse ter acesso e compreender um pouco melhor essa bondade divina, né? Que nos priva daquilo que nos prejudicaria. Assim como um pai e uma mãe não conta todas as verdades da vida para os seus filhos, né? Os problemas, as situações de adulto, a gente não conta para um filho pequeno, para uma criança pequena, né? Ele não vai ter condições de entender, de compreender. Então, assim é Deus, né? Ele vai nos revelando, nos permitindo compreender, entender e acessar aquilo que é importante, que é útil para o meu desenvolvimento. Podemos ter algumas revelações a respeito das nossas vidas anteriores. Temos gente que fala, eu sonhei, eu sei o que eu fui na vida passada, eu tive uma visão, eu tive um déjà vu, né? Parece que eu já vi essa cena acontecendo. O que os espíritos falam? Nem sempre. Contudo, muitos sabem o que foram e o que faziam. Olha que interessante. Aqui ele traz para a responsabilidade que muitos de nós sabemos o que a gente foi e o que a gente fazia. E como que a gente sabe disso? Olhando para os nossos hábitos, olhando para a maneira como a gente encara a vida, olhando para os nossos impulsos, olhando para as nossas vontades, pensamentos e desejos, né? Então, se lhes permitisse dizê-lo abertamente, se fosse nos permitido, né, dizer abertamente, se a gente tivesse realmente uma lembrança clara e essa certeza, a gente faria revelações extraordinárias sobre o passado, né? Mas às vezes fica só no sonho ali, a gente não tem clareza e a gente não tem certeza do que foi. Algumas pessoas até têm, né? Mas aqui mais embaixo vai ter uma outra questão que os espíritos vão colocar para a gente, né? Que pode ser simplesmente uma criatividade muito grande. Então a gente não deve considerar que o que vem à nossa mente a respeito do passado seja realmente, né, totalmente verídico, né? E aí, ó, é, eu acho que é essa questão aqui, ó, vamos lá. Kardec fala assim: algumas pessoas julgam ter vaga recordação de um passado desconhecido que se lhes apresenta como uma imagem fugitiva de um sonho. É exatamente isso aqui, ó. Quem, quem vão se tenta reter, né? Que em vão, na verdade. Que em vão se tenta reter. Não há nisso uma simples ilusão, né? Então, algumas pessoas julgam ter essa recordação do passado, que ele se apresenta como uma imagem. Nossa, eu tinha uma visão aqui de que eu estava no Egito, dentro de uma pirâmide, com um monte de pessoas à minha frente, né? O que os espíritos falam? Algumas vezes, essa impressão ela é real. É verdade, é real. Você realmente teve um relâmpago ali de lembrança, né? Uma faísca de lembrança, mas também frequentemente, e é aqui que a gente deve se apoiar, não passa de uma mera ilusão contra a qual precisa o homem pôr-se em guarda, porquanto pode ser efeito de uma imaginação superexcitada. O que significa isso? O que a gente aprende com isso, né? Que é o seguinte: vamos pensar o seguinte: se Deus nos deu o esquecimento do passado, por que eu vou buscar essa lembrança? Para que eu vou buscar essa lembrança? Né? Então a gente tem que ter muito cuidado em buscar esta lembrança. Por exemplo, terapia de vidas passadas, né? Que hoje já não chama mais assim, chama terapia de regressão, né? Mas a terapia de vidas passadas, por exemplo, quando você entra ali no estado de transe, né? No estado hipnótico, e você tem imagens, lembranças do seu passado. Não há nada no mundo que bata o martelo e diga que aquela lembrança é exatamente a encarnação passada. Não há. O nosso cérebro ele pode nos pregar uma peça, não que seja ruim, né? Mas de criar imagens para poder tentar explicar a origem daquele sentimento. Então, assim, pode ser de uma vida passada? Pode, claro que pode. Nosso arquivo está vivo aqui dentro do nosso espírito, né? Mas pode não ser. Pode ser simplesmente uma imagem que o nosso cérebro criou para explicar determinadas dores e sofrimentos de uma forma, como os espíritos colocam, superexcitada de imaginação. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Não é porque eu sonhei que eu era alguma coisa, um Napoleão da vida, que eu vou sair por aí dizendo que eu fui Napoleão, né? A gente realmente precisa tomar cuidado com essas impressões.
E aí na 397, Kardec pergunta: nas existências corpóreas de natureza mais elevada do que a nossa, é mais clara a lembrança das encarnações anteriores, né? Ou seja, quando um espírito é mais evoluído, né, mais elevado, ele tem mais clareza do passado? E os espíritos falam que sim. Eu até comentei isso lá na frente, né, no iniciozinho. À medida que o corpo se torna menos material, com mais exatidão, o homem se lembra do seu passado. Essa lembrança, os que habitam os mundos de ordem superior a têm mais nítida. Ou seja, quanto mais eu progrido espiritualmente, quanto mais eu evoluo, mais eu posso me lembrar do passado sem que isso interfira no meu presente. Então, em mundos superiores, onde a gente já está ali superando praticamente completamente, né, o nosso orgulho, a nossa vaidade, pouco importa o que eu fiz no passado, né? Eu já consigo ter um entendimento e uma clareza acerca da minha realidade muito mais expandida, muito maior. Então, os meus erros do passado já não fazem mais diferença, porque eu tenho consciência, né, de quem eu estou sendo neste momento, do que eu já adquiri nesse momento. Se a gente olhar para o nosso passado, os erros do passado, a gente precisa olhar com consciência aberta e entender que eles foram oportunidades de aprendizado para que eu pudesse me tornar quem eu sou hoje. Então, se eu não aprendi e continuo cometendo os mesmos erros, esse passado ele vai ser mais doloroso, porque ele ainda fica sendo como se fosse um presente, porque eu ainda estou parado, estacionado, né, naqueles erros. Então, a gente precisa buscar caminhos de progresso, de melhora. Na 398, Kardec pergunta: sendo os pendores instintivos uma reminiscência do seu passado, ou seja, ele está afirmando, né, que os pendores instintivos, ou seja, lembra que a gente falou que os meus instintos, né, de ser mais agressivo, de ser mais impulsivo, de ser mais protetor, que isso, né, indica um pouco do que a gente já aprendeu, já progrediu, já evoluiu, né, a respeito do nosso passado. Dá-se-á que pelo estudo desses pendores, seja possível ao homem conhecer as faltas que cometeu. Ou seja, se eu olhar a maneira como eu reajo às coisas na minha vida, no meu cotidiano, será que eu vou compreender melhor as faltas que eu cometi? Isso faz um pouco de sentido, né? E os espíritos colocam, até certo ponto, assim é. Preciso, vamos porém aqui, né? Preciso se torna, porém, levar em conta a melhora que se possa ter operado no espírito e as resoluções que ele haja tomado na erraticidade. Pode suceder que a existência atual seja muito melhor do que a pendente. Ou seja, até certo ponto, olhar para os meus instintos agora vai dizer quem eu fui no passado. Só que eu tenho que considerar que eu posso ter tido uma melhora significativa, eu posso ter feito reflexões que me levaram ao progresso enquanto eu estava na erraticidade, no plano espiritual, e eu tenha alçado alguns degraus. Ou seja, na encarnação atual, os instintos que eu ainda conservo, eles já estão melhores do que na minha vida passada. Ou seja, imagina, eu já progredi, eu já evoluí, já tenho instintos melhores, já tenho atitudes, ações, pensamentos, sentimentos melhores. Aí eu lembro do meu passado, cruel, triste, lá onde eu aprontei todas, né? É, então, assim, eu acho que o esquecimento do passado realmente é um ato de misericórdia divina, assim, gigantesco para que a gente possa caminhar e progredir, tá? E na 398A, Kardec faz um adendo, né, nessa questão, ele bota assim, poderá também ser pior, isto é, porque os espíritos falaram, né, que eu tive uma vida, eu posso progredir, né, ao final dessa vida, posso progredir no plano espiritual e chegar aqui melhor do que eu estava na vida passada. Aí o Kardec perguntou, mas também pode ser ruim, eu posso estar pior do que eu estava na encarnação passada, né? Já que eu posso cometer numa existência faltas que eu não cometi numa existência passada. E aí os espíritos colocam, depende do seu adiantamento. Se você não souber triunfar das provas, possivelmente será arrastado a novas faltas, tá? Ou seja, só para a gente não ter dúvida, primeiro, a gente nunca vai retroagir, tá? Vou começar pelo final aqui, ó. O espírito é suscetível de se adiantar ou de parar, mas nunca, porém, de retroceder. Então, assim, você nunca vai ser pior do que você era antes. Você pode estar estacionado, mas pior não vai estar.
Mas a gente também pode pensar o seguinte: conforme a gente vai progredindo, igual vou pegar o exemplo da escola de novo, adoro esse exemplo de escola que eu acho que tem muito a ver, né, com esse processo da reencarnação e do nosso aprendizado. Conforme a gente vai evoluindo na escola, a matéria fica mais difícil, né? Eu preciso estudar mais, eu preciso estar mais aplicado, mais concentrado. Ela vai crescendo, aumentando o tamanho da dificuldade de acordo com o tamanho da nossa maturidade, de acordo com o que a gente aprendeu no passado. A reencarnação não é diferente. Então, às vezes, parece que as provas estão maiores, piores, mais difíceis, mas na verdade é porque nós temos mais condições de passar por essas provas e progredir mais rápido, e progredir de uma maneira mais significativa, né? Então, a sabedoria divina nos ensina que nós devemos agradecer por todo e qualquer desafio que nos aconteça. Por pior que seja a impressão que a gente tenha de algo que está nos acontecendo, que nós sejamos gratos, que confiemos em Deus, que tenhamos fé de que quem está passando por aquilo é porque a gente precisa passar, porque aquilo vai nos trazer algum aprendizado. Agora, se eu me rebelo, se eu fico contra, achando um absurdo eu passar por aquilo, eu não vou aprender nada. Eu vou repetir de ano, vou ter que passar por tudo aquilo de novo. Então pensa comigo, se cada vez que você enfrenta um desafio difícil, uma prova difícil na sua vida, você aceita com humildade, você agradece a Deus e você busca caminhos, né, de vencer esta prova, nunca mais ela vai acontecer com você. Não vai ser mais necessário que você passe por ela, porque você já aprendeu, já passou. Agora, se cada prova que vem você reclama, acha um absurdo e Deus não está te vendo, você vai ficar naquela prova até aprender. E se acabar essa vida na próxima, você vai ter que vir passando por ela de novo, né? Então, nessa lógica de progresso meritório, meritocracia, né, de evolução individual, através do meu progresso, da minha melhora, se eu aceitar cada desafio que vem com humildade e paciência, eu não preciso passar por ele de novo, né? E para a última pergunta que nós temos aqui hoje, 399, sendo as vicissitudes da vida corporal expiação das faltas do passado, uma afirmativa, né? Ou seja, as vicissitudes que nós passamos na vida corporal, as dificuldades, os desafios que a gente passa, né, são expiação das faltas do passado, ok? Expiação é aquilo que eu preciso corrigir, tá? A prova é aquilo que eu vou verificar se eu realmente aprendi ou não. Tá? Então, expiação, assim, eu não aprendi, eu tenho que corrigir. Então, eu vou passar por algo que me traga um aprendizado. Então, expiação é a aula, né? Você está aprendendo, ensinando ali. Desculpa. Então, a Deus está te ensinando, a espiritualidade está te ensinando, e você está aprendendo alguma coisa. É, Aí, se você não passou na prova, o que acontece? Você assiste a aula de novo. Expiação. Aprendeu? Faz a prova. Não passou? Aula de novo. Expiação. Então, expiação é para aprender. E a prova é para validar se aquilo que você aprendeu realmente é sólido, né? Então, sendo as vicissitudes da vida corporal, expiação das faltas do passado e, ao mesmo tempo, provas com vistas ao futuro, porque nós o tempo todo estamos passando por provas e expiações, é a classificação do nosso planeta. Seguir-se-á que da natureza de tais vicissitudes se possa deduzir de que gênero foi a existência anterior, ou seja, se eu olhar para as dificuldades que eu tenho hoje no meu presente, na minha vida, isso vai indicar o que eu fui numa vida passada? O que os espíritos respondem? Muito a miúde é possível, pois cada um é punido naquilo por onde pecou. Então, minha gente, lei de causa e efeito, né? Espelhamento, não tem jeito. Se você hoje está passando por dificuldades financeiras, com certeza você aprontou algo com problemas financeiros no passado, né? Se hoje você está passando por muita escassez, certamente houve muito desperdício, certamente você talvez tenha extraído recursos de outras pessoas, levando outras pessoas à escassez. Então agora você está o quê? Vamos viver na escassez para aprender o que era a escassez, como ela pode ser dolorosa, para que no futuro eu nunca mais extraia nada de ninguém. Para que no futuro eu possa compartilhar, né, dos recursos que eu tenho, não permitindo que um irmão meu viva em escassez, né? Então, ninguém vai fugir disso, né? E eu sei que é meio duro falar isso aqui, né? Mas assim, é a realidade, é o que os espíritos falam, é o que o Kardec coloca ali. Então, se a gente tiver a humildade de aprender, de entender isso, a gente vai dar saltos de progresso. Entretanto, não há que tirar daí uma regra absoluta. A gente sabe que as coisas são relativas, né? Não é olho por olho, dente por dente. Há muitas nuances e muitos atenuantes e muitos agravantes naquilo que a gente faz. As tendências instintivas constituem indício mais seguro, né? Ou seja, é mais seguro eu olhar para os meus instintos, a maneira como eu reajo de forma espontânea às coisas, do que eu olhar
para os desafios que eu estou passando. Olha que interessante, né? Então, os meus instintos, eles são a expressão mais real daquilo que eu sou, daquilo que eu represento. A maneira como eu reajo às coisas que me acontecem demonstra exatamente quem eu sou do lado de dentro, né? Já as provas pela qual eu passo, como eu falei, pode ter uma consequência, né, de você ter agido de uma forma ruim e estar passando por aquilo. Pode ser que você escolheu aquilo para auxiliar um irmão. Pode ser até missionário, né? Eu não sei vocês, eu não sou missionário, mas talvez, né, a gente sabe que muitos espíritos missionários passaram por muitas privações, né? É, visto que as provas por que passa o espírito são tanto pelo que respeita ao passado quanto pelo que toca o futuro. Então, o que os espíritos estão colocando para a gente? As provas, né, os desafios, dificuldades que eu estou passando no meu presente, não necessariamente são representações do passado, podem ser vias ao que eu vou ser, ao que eu venha a ser no futuro, né? E claro que a gente não pode prever o futuro. O futuro depende do que eu faço agora, do meu livre-arbítrio agora, né? Então, se você assim, você vai ter uma vida muito próspera, vai se eu trabalhar para ser próspera, vai se eu entender a responsabilidade que é atrás de uma prosperidade financeira, por exemplo, o que vem com a prosperidade financeira em termos de responsabilidade, né? Então, gente, eu espero que essas reflexões todas tenham sido muito úteis para todos vocês, tenha trazido um acalento, um entendimento, né, a respeito da vida, da nossa vida atual, a respeito do que a gente vive, do que a gente passa. E eu desejo que todos vocês sejam muito felizes, aceitando, agradecendo por cada desafio que vocês têm passado. Que se a gente está num planeta de provas e expiações, gente, os desafios não são nada fáceis, tá bom? Um beijo grande para vocês, que Deus nos abençoe e nos proteja. Até a próxima. Tchau, tchau.